Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui na palestra no CEAP, Centro Espírita Antônio de Pádua, Ouro Fino, Minas Gerais. A gente está entrando um pouquinho mais cedo hoje, daqui a 7 minutos a gente começa a palestra. Já estou vendo que tem gente aqui online conosco, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Dá um alô, dá um oi, manda um beijo para eu saber quem é que está aqui conosco, chegando aos pouquinhos. Olha, aqui Gisele já está aqui conosco. Boa noite, Gisele, seja bem-vinda a essa palestra da noite de hoje, que a gente vai falar sobre um tema forte, um tema duro às vezes, um tema difícil. Vamos tentar aqui simplificar de alguma forma, trazer um pouco da doutrina espírita, um pouco do aspecto espiritual para algumas questões complicadas do nosso dia a dia, como, por exemplo, a depressão, que nos atinge a muitos de nós. Se não nos atinge diretamente, com certeza conhecemos alguém que atinge ou já atingiu. E conteúdos como esse, eu quero já adiantar aqui, é para compartilhar, tá, gente? É para compartilhar. Não é porque é o conteúdo do Nelson, não. Conteúdos desse é quase uma questão de saúde pública, que a gente pode, muitas vezes, compartilhando um vídeo, uma informação essa que liberta, que abraça, que de alguma forma acalenta o coração para quem tem tanto sofrimento. Tanto sofrimento, a gente está falando aqui de depressão, que é algo bem complicado. Para quem já teve depressão, para quem sofre de depressão, para quem está em tratamento de depressão, sabe o que eu estou falando. Tá? Então, compartilha, se faz sentido para você, chama aí, compartilha o vídeo. Depois, está vendo esse vídeo depois, lembrou de alguém, olha, a fulana, ai, não sei se ela vai gostar não, mas manda. Às vezes uma palavrinha que a gente vai falar aqui, um conteúdo que vai trazer, faz a pessoa refletir, pensar, vai dar um novo insight, uma nova direção para a caminhada da pessoa, tá bom? Então, acho importantíssimo aqui, e convido a todos com esse tema que eu estou vendo já, que eu anunciei esse tema durante a semana, e já deu uma repercussão. Por quê? Porque nos toca de alguma forma. Muita gente se identificou, muita gente mandou mensagem, já estou vendo várias pessoas aqui comigo, online, até vou dar um beijo para todo mundo que está aqui, vamos lá. A Yara, de Indaiatuba, São Paulo, boa noite a todos, seja bem-vinda, Yara, que bom que você está aqui conosco, Yara que nos acompanha. A Vera Viola, que bom, Vera, você aqui conosco também, de São Paulo. Vera, nossa amiga. Cristiane, lá do Paraná, seja bem-vinda também, Cristiane, boa noite para você. A Juliane, que me mandou mensagem, né, Juliane, pedindo o link, várias pessoas pediram o link, eu fiz o anúncio aqui da palestra, que bom que você está aqui também, Juliane. Quem mais? A Marília, lá do Rio de Janeiro. Marília do Rio de Janeiro, seja bem-vinda. A Rosângela Maria Cardoso, boa noite, Rosângela, seja bem-vinda também. A Cristina, lá de São Paulo, boa noite, Nelson, gratidão por essa palestra. Calma, Cristina, depois de você ver, você agradece, tá? Não sei se vai ser boa. Obrigado, tô brincando. Quem mais que está aqui conosco? A Olinda Fernandes também. Olá, Nelson, tudo bem? Boa noite, Olinda, seja bem-vinda. Ok? Faltam ainda 3 minutinhos para a gente começar. Pessoal, fica à vontade no final, já vou adiantar aqui, tá? Se surgir algum questionamento, alguma dúvida e queira fazer alguma pergunta, coloca a pergunta aí, que no final a gente vai abrir um pouco aqui para tentar esclarecer, tá? Dentro do nosso conhecimento, que a gente vai tentar trazer aqui um pouco além dos tratamentos tradicionais, vamos dizer assim, que hoje se fazem presentes dentro das oficinas médicas, dentro dos tratamentos psicológicos, psicoterapias e por aí vai, como que o aspecto espiritual no combate à depressão, no tratamento da depressão, como é que isso pode nos auxiliar nas nossas questões, tá bom? Um pouco disso que a gente vai tentar trazer hoje aqui como um diferencial, como um plus, e claro, nomeando e tentando simplificar. Para quem me conhece, eu tento simplificar, às vezes eu não consigo, são temas difíceis, temas complexos, mas eu vou tentar fugir um pouco daquele linguajar mais complicado, que distancia,
gente vai tentar trazer um pouco aqui na resenha, no bate-papo, para a gente se identificar e entender mais fácil. Tá ok? Quem mais que está aqui conosco? Tem mais gente chegando, olha. A Ecleia, que bom, Ecleia, que você está aqui conosco, de São Paulo também. Seja bem-vinda. A Ana Maria, boa noite, Ana Maria, seja bem-vinda. A Gisele, lá de Araporã, Minas Gerais, nossa amiga, que bom que você está aqui também, Gisele. Nossa amiga, quem mais aqui? A Lia Noemberg está aqui conosco, seja bem-vinda, Lia. A Dercy, lá de Matão, seja bem-vinda, Dercy, que bom que você está aqui. Olha, bastante gente hoje, hein? Quem mais que está aqui? A Valquíria também, nossa amiga que tem várias palestras. A Sandra, que bom, Sandra, que você está aqui conosco. Sandra também está aqui. A Maria, lá de Fortaleza. Boa noite, Nelson. Obrigada pela oportunidade. Mais uma vez estarmos juntos. Fico feliz de você te ver aqui também, Maria. Quem mais? Do Rio Grande do Sul, a Rosilene. Boa noite. Boa noite, Rosilene. Seja bem-vinda. A Raide, ou Raide, desculpa, tá? Não sei se estou pronunciando o seu nome certo. Barroso de Oliveira, lá de Parnamirim, Rio de Janeiro. E a Nancy, ô Nancy, que bom que você está aqui, lá do IEJA, Instituição Espírita Joana de Anjos, no Rio de Janeiro. Aliás, já fazendo uma propaganda aqui, eu tive lá duas vezes já, inclusive nesse ano. Tem palestra lá que eu dei, que foi filmada, a última palestra que eu filmei, está lá no meu canal, no YouTube, tá bom? Pessoal, deixa eu segurar um pouco aqui, já tem mais gente mandando beijo de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos começar? Que está na hora, 8 horas, horário do Brasil, meia-noite. Para quem está aqui em Portugal, na Europa, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa palestra e antes, a gente vai fazer a nossa oração, momento importantíssimo para deixar um pouco a correria desse domingo e se concentrar um pouco aqui, abrindo o canal para a espiritualidade, para que a gente possa receber essas informações de uma forma mais profunda. Vamos lá? Então, convido a todos a fecharem os olhos comigo, quem se sentir à vontade, claro. E rogamos a Deus Pai, inicialmente, agradecidos que estamos por essa encarnação, por toda essa experiência, por essa vida, por mais esse momento de aprendizado. Agradecemos ao Mestre Jesus pelo seu amor, pela sua luz, por estar conosco, sempre de braços abertos, nos estendendo a mão para nos auxiliar na nossa caminhada, com as nossas dificuldades, elas sejam quais forem. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do Centro Espírita Antônio de Pádua, Minas Gerais, Ouro Fino, Minas Gerais, que nos abraça, que nos ilumina, e que possamos, assim, nesse instante, trazer mais uma palestra, e que possamos aprender um pouco mais com o Mestre Jesus, sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, pessoal, vamos começar então, 8h01, horário de Brasília, meia-noite e 1 aqui em Portugal. Sejam todos bem-vindos. Vou voltar a repetir para quem está chegando agora. Se tiver pergunta aí que no final a gente tenta responder, tá bom? Vou tentar trazer aqui um tema muito importante para a gente falar, que às vezes as pessoas não gostam muito de falar, tem um certo preconceito, às vezes está muito banal, mas é de extrema importância, um tema forte, um tema duro, mas é necessário que a gente fale, porque vai falar um pouco de nós, ok? Vou tentar simplificar aqui e vou tentar trazer o aspecto espiritual, que é tão importante e é, de alguma forma, ignorado, talvez por falta de conhecimento, nos tratamentos convencionais junto à depressão. Tema de hoje, depressão e espiritualidade. Quero começar falando o seguinte, pessoal, vamos tomar cuidado aqui com a história do autodiagnóstico, porque assim, o popular que já está na boca do povo é, eu tô meio deprê. Vocês já ouviram essa expressão? Tô meio deprê. Vamos tomar cuidado para a gente não confundir tristeza com depressão. Os altos e baixos da vida, como
eu sou uma pessoa deprimida, eu sofro de depressão, eu tenho que buscar um tratamento, eu tenho que buscar um medicamento. Vamos tomar cuidado com isso. Claro que, como eu falei na chamada, para quem não viu a chamada, vou repetir aqui. Até 2030, previsão da OMS, a depressão será a doença mais comum, mais normal aqui no nosso planeta. Mais comum até do que câncer e do que doenças cardiovasculares. Só para a gente ter noção da dimensão que a depressão nos atinge. A depressão é, de alguma forma, um momento que nós vamos morrendo aos poucos. E por que eu digo morrendo aos poucos? Porque não é, as pessoas não morrem de depressão diretamente, mas indiretamente nós temos aqui uma porta aberta para o suicídio, por exemplo. Claro que nem todo deprimido vai chegar ao ponto de ter ideação suicida ou mesmo a cometer o suicídio. Há vários graus, há vários níveis de depressão, há vários tipos de tratamento. A gente vai tentar abordar algumas questões aqui, tentando simplificar o que é difícil. Mas o mais importante é a gente buscar entender por que será? Por que será a doença do século? Por que será que tem tanta gente, tantos de nós, cada vez mais, entrando nesses estágios depressivos? Por que será que nós estamos nos perdendo muitas vezes nessa caminhada? Essa caminhada que se chama vida. Essa caminhada que é um desafio para todos nós. Um desafio para mim, um desafio para você. Um desafio para o seu irmão, para o seu colega de trabalho, para o seu filho, para a sua esposa. Importante a gente entender o que está acontecendo. O que me levou, o que está levando esse familiar, esse colega, esse parente, principalmente para quem tem familiar, tem de ter uma atenção redobrada. Não é só dizer, abrir a janela e dizer, olha, levanta, vamos lá, sai de casa, força. Para o deprimido falta força, falta tudo. Não falta só ânimo, falta energia. É algo muito complexo que é importante a gente entender. Para nós que estamos em uma condição de depressão, ok? Ou para essa pessoa próxima que a gente está tentando ajudar. Então é importante a gente entender um pouco mais, se debruçar para agir e colaborar da melhor forma possível, colaborar com o outro e conosco também. Nos reconhecendo em estados deprimidos. Importante o diagnóstico de um profissional de saúde, claro, ok? Porque senão cai nessa grande vala da gente achar que tristeza é depressão. O que será depressão? Depressão há várias vertentes, várias classificações, várias nuances aqui que a gente vai perceber, não são todas, são algumas delas que a gente vai se entendendo, talvez, com depressão. A definição clássica é a tristeza permanente. Permanente. Olha que grande vácuo que a gente cai aqui. Permanente. O que será uma tristeza permanente? Quanto tempo, Nelson? Fala aí. Deixa eu botar no calendário aqui, porque eu estou num momento muito triste, está muito difícil a minha vida. Então, quanto tempo eu preciso para saber se eu estou triste o suficiente para ser uma pessoa em depressão? Difícil responder, né? Como é que a gente vai responder? Observa a tua vida. Teve momentos bons também. E tem momentos ruins também. A tristeza e a alegria fazem parte da vida de todos nós. Por isso, cuidado. Cuidado e tenha atenção, porque eu gosto muito de uma leitura rasa que eu vou dar para vocês, tá? Que é a seguinte: tristeza tem prazo de validade. Tristeza tem prazo de validade e alegria também. Essa a gente não gosta muito. Mas vamos focar aqui na tristeza. Vamos ter atenção. Prazo de validade. Qual é o prazo? Existe aí, Nelson, receita de bolo para mim? Não existe receita de bolo. É caso a caso que a gente vai buscar entender. Buscar entender muitas vezes outra característica, que é a falta de propósito na vida.
Pergunta que muitas vezes a gente não faz. Qual é o teu propósito da tua vida? O que te move na tua vida? Qual é a motivação que você tem para acordar de manhã, para sair para trabalhar, para interagir com o mundo? Motivação, qual é o motivo da sua ação? Qual é o motivo? Não tem? Vou dizer para vocês, escolha. Escolha algo que faça sentido para você. Ah, Nelson, não tem nada. Se você achar que não tem nada, eu já vou adiantar. Falta de se conhecer um pouquinho, porque todos nós temos tendências, a gente sempre gosta de uma coisa ou não gosta de outra. É buscar se identificar, olhar um pouquinho para você e perceber o que eu gosto de fazer, o que me traz alegria. Cadê a motivação que eu preciso, que talvez, será que é externa ou é interna? Qual o passo que eu preciso dar para frente? Identifica primeiro, depois vamos focar e vamos nos empenhar. Ah, Nelson, mas sabe o que é? É besteira, é uma coisa que não. Sem julgamentos, tá, pessoal? Sem julgamentos, não é sobre ser melhor ou sobre ser pior, mas o teu propósito, aquilo que te movimenta na vida, é o que nos movimenta. Estou compartilhando aqui pensamentos, não quero dizer da lição de moral de vida para ninguém. Estou entregando caminhos para que a gente pare um pouco e pense e reflita. Porque com um propósito de vida fica mais fácil ter um objetivo, um foco, uma direção, seja ela qual for. Essa tal motivação que a gente vai buscar. Como outro diagnóstico, outra característica da depressão é a falta de interesse na vida, a falta de esperança. Falta de esperança por quê? Porque muitas vezes a gente se perde um pouco. Será que a gente não espera mais nada? Vai se desinteressando? Vai perdendo a cor, vai perdendo o brilho? Pergunta que eu quero fazer: o que nós trabalhamos hoje, não digo trabalho físico, não, o nosso movimento, o nosso esforço para esperar algo amanhã? O que a gente está plantando hoje? Será que vale a pena plantar ou não? Importante essa reflexão. Porque aí a gente vai perceber se nós estamos levando a vida ou se é ela que está nos levando. E aí, cuidado, pessoal, cuidado com Zeca Pagodinho, eu sempre brinco com essa frase, cuidado com deixa a vida me levar, vida leva eu. Apesar de gostar do Zeca Pagodinho, gostar desse samba, por quê? Porque se deixar nessa de vida leva eu, às vezes a vida vai levando e a gente para em cada buraco que depois é ruim de sair. Por quê? Porque a gente deixou a vida levar. Então é importante, importantíssimo, é tomar o controle, ter a vida nas nossas mãos. A tua vida está nas tuas mãos, não está na mão de ninguém, não está nem na mão do Zeca Pagodinho, nem da tua filha, nem do teu trabalho, do teu marido. Somos espíritos reencarnantes, com propósito evolutivo, vivenciando a experiência necessária aqui na Terra, nesse momento, nesse ano, quem está encarnado aqui comigo, vivendo aonde está vivendo, no local, no ambiente, tudo é oportunidade de crescimento. Muito daquilo que nós chamamos de problemas são os tais desafios que nós precisamos encarar, vivenciar, para quê? Para crescer, para evoluir. Então, se nada mais faz sentido, se a tua vida está perdendo a graça, tenta se conectar contigo aos poucos. Talvez a gente está aí se desconectando com um propósito maior. Que propósito maior é esse, Nelson? Que eu não sei. Eu tenho o véu do esquecimento, eu não sei o que é o propósito da minha encarnação. O propósito da tua encarnação vai ser provar ou expiar. Então, o que você tem hoje de dificuldade e consegue enxergar como provação é te empenha para passar, como numa prova na escola. Como numa prova na escola. Cuidado com o movimento da prova da escola, que é o seguinte, fazendo a brincadeira agora aqui para simplificar, tá? Imagina a prova da escola, eu não sei vocês, eu nunca gostei de prova de escola, ok? E para mim, então, nossa, me dava dor de barriga, eita, era um problema, aquela semana de prova. O
que acontece muitas vezes é que a gente chega na hora das provas ou provas da vida, é que nós nos revoltamos, queremos brigar, quebrar tudo, a violência, a raiva, não aceito, não quero prova, vou brigar com Deus, com o mundo, com o professor, com quem quer que seja estiver na minha frente, vou brigar com todo mundo. Ou então, eu não quero essa brincadeira, que é o oposto, que é o estado deprimido. Estou falando que as pessoas se deprimem, mas é quando a gente também não gosta da brincadeira e aí entra num casulo. Eu não quero mais brincar, me desconecto da vida, do mundo e de todos, porque eu não quero fazer essa prova. Às vezes, as tais provas e expiações têm tudo a ver com isso, ok? Com esse movimento. Então, o que eu quero convocar aqui? Perceba, quando as provas da tua vida aparecem para você, como é a tua reação? Será que é positiva, é negativa, ou será que você está olhando? Desafio, tá? Grande desafio. Olhando para essa prova e falando assim, caramba, essa tá braba, hein? Mas o que eu tenho que aprender aqui com ela que eu ainda não aprendi? Porque uma coisa eu garanto, eu não sei que prova você está vivendo na tua vida, mas isso eu posso garantir. Enquanto você não passar por ela, ela vai voltar e vai repetir, e repetir, repetir na tua vida até você passar por ela. Isso é aprendizado, isso é evolução. Resumindo, é para isso que nós estamos aqui. Concordando ou não concordando, tá? Se ficou chateado com o que eu falei aqui, não briga comigo, não. Não foi eu que inventei essa história, tá bom? É o processo de maturidade que a gente vai entendendo um pouco a dinâmica da vida e tendo um novo olhar. A vida não vai mudar. O que pode mudar é o nosso olhar frente a essas tais provações, esses tais desafios que se apresentam. Por isso que é importante a gente entender o que a doutrina espírita nos traz para auxiliar esse processo. O processo, muitas vezes, da depressão. Esse mundo de provas e expiações. Nelson, o que é mundo de provas e expiações? Não vou me estender muito, não, mas sabe o que é mundo de provas e expiações? É um mundo de altos e baixos. Altos e baixos. Altos e baixos que eu vivo, que você vive, que o teu vizinho vive, que o teu amigo vive, que aquele rico lá, que você acha que não tem problema nenhum, aquele famoso, não, aquele não tem problema nenhum. Esses são os altos e baixos que todos nós vivemos. Cuidado com a história do rico, a história do famoso, de acreditar nesse palco fantasia que é Instagram e Facebook, que ninguém tem problema, tá? Que muitas vezes isso se repete muito. Nós queremos acreditar que existe uma pessoa no mundo que não tenha problemas. E a gente vai lá e não, fulano não tem problema. Ou diz assim, Nelson, mas a fulana, olha lá, tem dinheiro, ela viaja, tem família, ela tem tudo. Ela não tem problema nenhum. Calma. Talvez ela não tenha os problemas que você tem, mas ela tem os problemas dela. Isso eu posso garantir. Garantido. Aqui não é para a gente competir quem tem mais problema, porque talvez o que para mim não é um problema, não é uma questão, para você está sendo uma dificuldade imensa, que você está arrancando seus cabelos, e vice-versa. E da mesma forma lá, do rico, do milionário, ou do famoso, o que é que seja. Todos nós temos desafios. Todos nós temos desafios. Eu gosto de brincar, para a gente entender, que é o seguinte, o mundo de provas e expiações, vamos imaginar aqui, eu até brinquei com a mãozinha, quem está no podcast depois não está vendo, estou fazendo a mãozinha como se fosse imitando um mar, de altos e baixos, ok? Altos e baixos. Então a questão não é esperar o mar ficar tranquilo, é aprender a velejar. Aprender a velejar no mar alto, na onda baixa, nos sobes e desces da vida. Entender como nós estamos agindo ou reagindo frente às circunstâncias que a vida vai nos apresentando. Ok? Vamos lá, vamos continuando aqui. Cura. Isso é uma palavra que ainda, o pessoal acredita que depressão tem cura. Será que tem cura? Interrogação. Será que remédio basta? Será
que um dia, Nelson, vão lançar uma vacina que a gente vai tomar logo quando criança, sabe? Aquelas vacinas. E não vai ter mais depressão nenhuma, vai ter um comprimido que vão lançar aí, uma farmacêutica bom, aquele comprimido arretado mesmo, você toma um ali e pimba, vai eliminar a depressão. Será? Vamos entender uma coisa, que aqui vem o diferencial, para a gente ampliar um pouco o leque. Tá? Depressão é doença da alma, não é doença do corpo. Vou repetir, depressão é doença da alma, não é do corpo. O que isso quer dizer, Nelson? Quer dizer que se todos nós, todo mundo aqui desencarnar amanhã, o que mudou? O nosso estado depressivo, se todos nós tivéssemos depressão, continuaríamos iguaizinhos. Não tem nada a ver com o corpo diretamente. Claro que o medicamento pode auxiliar, a gente já vai falar sobre isso, ok? Mas é importante a gente entender que o problema é a alma. O que é a alma? Somos nós, espíritos encarnados, nesse corpo hoje, agora, vivenciando as experiências que estamos vivendo, e de alguma forma a coisa não está acontecendo da melhor forma possível, da melhor maneira. De alguma forma a gente está se perdendo nessa caminhada. Então vamos buscar entender a doença, nos entendendo. Entendendo o que, Nelson? Entendendo os nossos sentimentos, entendendo as nossas emoções, entendendo os nossos pensamentos. Esse movimento, pessoal, é olhar para si. Sabe o que é olhar para si? Olhar para si é se amar. Vamos trazer Jesus agora, que não chegou ainda. Jesus vai chegar já já. Chegou o momento de Jesus. Amar o próximo como a ti mesmo. Vou repetir. Como a ti mesmo. Será que você está se amando o suficiente? Será que você está olhando para você o suficiente? Ou por essa falta desse olhar que você vem se perdendo? Às vezes a gente é muito bom de olhar o corpo físico e tomamos remédios e fazemos o check-up anual e buscamos e corremos atrás do médico, do corpo e da alma. E nós, espíritos que somos? A gente está dando atenção a isso ou não? Recomendação aqui, vamos lá. Recomendação. Passo a passo. Vamos para a prática agora. Para quem está com depressão, ou para quem tem um familiar, para a gente ter atenção. Recomendação. Primeiro é o auxílio medicamentoso, aí ao médico realmente. Não para tomar remédio, viver drogado e fugir da questão da alma, não é isso, ok? É para reequilibrar, para tranquilizar, para dar mais clareza, porque nós nos perdemos muitas vezes e o corpo reage a essa desconexão conosco, nós espíritos que somos, a tal distonia entre corpo e espírito, ok? Então o medicamento, num primeiro momento, é necessário e ajuda a quê? Acalmar, abaixar um pouco o fogo. Eu costumo brincar que é o seguinte, para facilitar. Imagina que está pegando fogo num cômodo. É aquele momento que o medicamento vem como se fosse uma toalha molhada, encharcada, e ela dá aquela abafada, ela segura um pouco. Ela não apaga o fogo por completo, ok? Mas ela ajuda muito. Então, o medicamento é sim aconselhável, a dosagem, isso tudo vai de acordo com cada caso. Busquemos o profissional na área de saúde, com certeza. Para quê? Para depois, paralelo a isso, a gente ir buscando encontrar o nosso caminho. E digo nosso, por isso que não tem receita de bolo, tá? O caminho do Nelson é um caminho, cada um somos indivíduos diferentes. Então, buscar o nosso caminho. Como é que a gente vai buscar o nosso caminho? Será que o remédio adianta só? Não. Buscar o nosso caminho, e aí vem um trabalho mais importante, é buscar o nosso eu. E claro que nesse momento, um psicólogo, um terapeuta qualificado, através de uma terapia, vai conseguir realizar, ou auxiliar, nos auxiliar nesse momento, nessa busca individual de cada um. De cada um. Qual é a melhor terapia? A melhor terapia, eu vou dizer qual é. É aquela que funciona para você. Não tem receita de bolo. Eu não vou falar aqui que cada um vai defender uma maneira, que funcionou para mim, que não funcionou para o outro, ok?
Tem várias vertentes, várias maneiras, várias linhas de trabalhar. Agora, fazendo a propaganda aqui, não é a propaganda do Nelson, não. Vou fazer a propaganda do maior psicólogo de todos os tempos. Eu sou psicólogo, para quem não me conhece, mas eu vou fazer a propaganda agora. O maior psicólogo de todos os tempos, Jesus. Com a melhor terapia. Qual é a melhor terapia, Nelson? Amor terapia. A terapia de Jesus. Que terapia é essa, Nelson? Eu vou te dizer qual é. Lembra que a gente falou que o deprimido vive em constante sensação, se sentindo cansado, permanente? Jesus nos oferece para a depressão a seguinte frase: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Jesus nos oferece todo o caminho terapêutico para quem quer buscar entender. Quem se debruça muito sobre isso, esmiuçando, é Joana de Ângeles, na sua linha de psicologia, explicando todas as nossas manifestações, inclusive a ansiedade, tudo que está classificado hoje dentro da psicologia, tudo que a gente escuta falar de ansiedade, transtorno do pânico, burnout, tudo e mais um pouco, ok? Busca Joana de Anjos, eu recomendo. Se depois me manda uma mensagem, eu posso auxiliar aqui, direcionar se alguém tiver alguma dúvida. Além disso, Nelson, vamos lá, vamos adiantar que a gente tem pouco tempo aqui. Além disso, Nelson, o que mais que a gente pode fazer na esfera física ainda? A gente pode buscar, claro, estímulo físico como complemento, essa integração entre corpo e mente, também recomendável, ok? Para quem está num processo de depressão. Também, grupos de ajuda funcionam muito bem para uns, recomendo-se também essa troca, grupos especializados que trabalham trocando, compartilhando a vivência dentro da depressão. Outra questão aqui que não se fala muito, mas importante, eu não estou falando espiritualmente agora, tá? Estou falando fisicamente. Os ambientes que nós frequentamos. O ambiente pode ajudar ou dificultar o processo. De que forma? Perceba que se o ambiente da tua casa, do teu trabalho, ou do lugar que você frequenta, é um ambiente tóxico ou não. Ah, Nelson, como é que esse negócio de ambiente tóxico? Te faz bem ou te faz mal? Te questiona. Começa por aí que a gente vai perceber. Não entrei no espiritual, a gente vai falar já já. Vamos para o espiritual logo, então. A gente tem tempo marcado aqui. Aliás, esse é um tema que dá para fazer até seminário. E olha, tem tanta coisa para a gente falar. Tem tanta coisa para a gente falar. Mas vamos lá. Espiritualmente falando, qual é o auxílio aqui que a doutrina espírita, que os centros espíritas, que a doutrina nos esclarece, que pode nos auxiliar nesse entendimento e nesse combate, nesse tratamento à depressão? Primeiro, vamos entender o seguinte, a lógica muito simples. O entendimento é, quando nós estamos mal, estamos em conflito, naturalmente a nossa vibração baixa. Se a gente está com a vibração baixa, nós nos conectamos com a espiritualidade em dor, em sofrimento, que se conecta conosco nessa mesma vibração baixa, tal e qual. Então, esse é um aspecto muito complicado, mas muito importante da gente entender. Por quê? Porque a gente vai se conectando com a espiritualidade mais para o alto, quando a nossa vibração está mais alta, e mais para baixo, uma espiritualidade negativa, pronto, voltada a mais questões materiais, a dor e sofrimento, de acordo com a nossa vibração. O que é vibração, Nelson? Pensamento. Eu sei que é difícil, mas é importante a gente entender isso e observar. Por quê? Porque temos as tais influências espirituais ao nosso redor. Influências positivas quando está no alto e influências negativas quando está para baixo. Aí mais grave ainda, que influência é essa, Nelson? Processos obsessivos. Processos obsessivos. Então, muitas vezes, temos o amiguinho obsessor aqui, querendo buscar uma dívida do passado, alguma coisa mal resolvida,
e nos encontra hoje na carne, encarnado nesse novo corpo, nessa nova personalidade, querendo justiça, cobrar lá do passado, e fica aqui conectado a nós, nos atazanando, nos perturbando, querendo nos derrubar. Para quê? Para pagar aquele mal que nós fizemos no passado. E aí, como é que faz? E aí o recurso existe tratamento para a obsessão nos centros espíritas, busca o centro espírita mais próximo, mas mais do que isso, busca se desconectar desse irmão, ore por ele, peça perdão, você não sabe nem para quê, mas peça desculpa, peça perdão, ore por ele, quebre esse vínculo negativo, às vezes vínculos de muita dor e de muito sofrimento, mas principalmente entenda os gatilhos, porque o processo obsessivo acontece sempre pelos gatilhos que nós deixamos, ok? Tenha atenção no processo de culpa que nós entramos muitas vezes, por tudo imaginado, a gente entra na culpa, é nessa hora que a espiritualidade negativa, obsessiva, o que é que seja, vai se conectar conosco para nos derrubar e nos colocar para baixo, entrando nessa sistemática negativa, nesse círculo negativo. Então, troque a culpa por responsabilidade, entenda teus erros, se arrependa sim, mas siga na direção do aprendizado. Esse é outro critério para a gente estar atento no processo da depressão, é obsessão. Muitos de nós chegamos, ou nos encontramos, ou já nascemos, ok? Com essa perturbação espiritual ao nosso lado. Isso dificulta muito, mas há recurso, é possível. Okay? Então, atenção a isso, atenção à nossa vibração. Às vezes não tem obsessor nenhum, mas a nossa vibração está tão lá embaixo, a gente está tão mal, que naturalmente nós vamos nos conectando com muitos espíritos que já cometeram suicídio, que estavam em depressão, com ideias, pensamentos iguais que nós temos hoje, e por aí vai. Como é que rompemos isso? Buscando o alto, buscando a luz, através de oração, através de práticas de hábitos, exercícios edificantes, leitura edificante, assistir alguma coisa edificante, conversa edificante, estando em ambientes que te fazem bem. Centro espírita, o passe, sabe aquele passe? Após a palestra, o passe é importantíssimo, pá. Por quê? Porque vai reorganizar todo esse fluxo energético no nosso corpo espiritual, que são os nossos chakras, ou centros de força, que estão congestionados, desequilibrados, desalinhados por toda essa complexidade, toda essa dificuldade, toda essa dor que nós estamos vivendo. Então, nesse momento em especial, é importantíssimo nós irmos sim ao centro, com mais frequência até, faz uma força, nem que seja só para tomar passe. Claro que o mais importante não é tomar passe, o mais importante é escutar, se conectar com a luz, com a palestra, com todo aquele momento. Mas se mesmo assim você, não aguento, Nelson, não gosto, então vai só para tomar o passe. Sabe? Vai só para tomar o passe, se for esse o caso. E vai haver auxílio ali. Já estamos terminando. E o maior auxílio, claro, que a gente vai trazer aqui é Jesus. O maior auxílio que a gente vai encontrar na doutrina espírita nos explica o que traz para nós esse Jesus mais próximo que está sempre ao nosso lado. Está sempre ao nosso lado até nas horas das nossas dores. Não só no momento bom, não só no momento que a gente vai no centro, mas no momento que a gente abre o nosso coração e pede para se conectar com o Pai, com Jesus, com o nosso mentor, com o alto. Você não sabe com quem, mas isso que você sente que é bom, com essa espiritualidade de luz, essa que nunca nos abandona. Atenção a esse sentimento de abandono, característica de quem está em depressão e se sente sozinho, isolado e que ninguém entende. Teu espírito, o teu mentor, espiritualidade de luz, espíritos afins que gostam, que vibram, que te amam, nunca te abandonam, na carne ou fora dela. Já faz parte do planejamento reencarnatório, você querendo ou não querendo, estão conectados a você.
Então é importante a gente entender essa conexão e se esforçar para elevar um pouquinho o nosso pensamento, a nossa vibração. É muito fácil a gente elevar o pensamento e derrubar também. É assim, ó, um estalar de dedos. Em 1, 2 minutos, a gente pode caminhar para a luz ou caminhar para a sombra. Te observa e percebe como às vezes a gente perde a cabeça por muito pouco, do nada, e já está, pum, explodiu, com raiva, ansioso, passando mal, ou na mesma direção contrária. Entenda como é que funciona. Vamos agir na nossa direção, tá bom? E o nosso horário, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Mais uma vez, vou repetir o que eu falei no início. Não é só para você que está aqui agora conosco, eu estou vendo que tem bastante gente aqui, tem mais de 53 pessoas que estão marcando para mim. Tem bastante gente. Compartilha com quem pode fazer sentido. O compartilhar, às vezes, é amar, ok? Eu não dei respostas aqui, talvez faz sentido para um, outros não, mas essa informação pode chegar a alguém que está agora precisando de muita dor e muito sofrimento. Pode trazer um alívio, um abraço, um pouco de amor, ok? Vamos fazer a nossa oração? Antes disso, não, vamos tentar aqui responder. Ih, caramba, estou vendo que está cheio de perguntas, deixa eu ver aqui. Tem algumas perguntas aqui, mas vamos fazer o seguinte, deixa eu fechar a palestra, tá? Eu vou fazer a oração, quem quiser ficar comigo, só para a gente encerrar aqui o nosso compromisso, a gente fica um pouquinho tentando responder as perguntas, tá ok? Então, convido a todos a fecharem os olhos comigo, agradecidos que estamos ao Pai, agradecidos a Jesus. Obrigado, mestre amigo, obrigado, nosso companheiro de todas as horas, pelo teu amor, por estar ao nosso lado. Sempre que precisamos, sabemos que podemos contar contigo, Senhor. Agradecemos a espiritualidade de luz, trabalhadores do Centro Espírita Antônio de Pádua, Ouro Fino, Minas Gerais, por esse espaço, por essa conexão, por essa inspiração, por tanto amor. E dessa forma, agradecidos que estamos, damos assim por encerrado mais essa palestra na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, deixa eu tentar aqui responder bastante coisa, tá, gente? Olha, deixa eu voltar aqui lá para o início. A gente estava deixa eu ver aqui, estava na Renata, né? A Renata dando boa noite, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Boa noite, Renata. A Sandra Inês, lá de São Paulo, nos dá boa noite também. Boa noite, Sandra. O pessoal do IEJA faz aqui um elogio. Obrigado. Você é top, Nelson, lá do Rio de Janeiro. Eu já falei. Vou repetir, eu disse lá no início. Busca no meu YouTube nt.Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares, se quiser mais conteúdo espírita, ok? Eu falo também em outras palestras sobre algumas doenças da alma, doenças do corpo também. Então eu convido a todos, e tem lá uma palestra que eu fiz no IEJA. A Elizabeth Tavares nos dá boa noite, seja bem-vinda. A Cecília nos dá boa noite também para você, Cecília. A Raquel nos dá boa noite. A Neuza, lá do Rio de Janeiro, nos dá boa noite. A Sandra Inês nos diz mais um aprendizado para as nossas vidas. Obrigado. O Marcos, lá de Ouro Fino, Minas Gerais, do CEAP. Que bom, Marcos, você está aqui conosco. Obrigado. O Renê nos dá boa noite, Nelson. Gratidão. A Valquíria nos diz o seguinte: quando me sinto melancólica, ressignifico e lembro que é um momento, mas reafirmo que não sou um espírito triste. É importante analisar e agir com assertividade. Obrigado, Valquíria. Obrigado por compartilhar aqui a tua caminhada, a maneira que você lida com a sua melancolia. Isso é muito importante, nessas horas, a gente perceber como cada um de nós vamos encontrando os nossos caminhos para lidar com as nossas dores, tá? Obrigado, Valquíria, por compartilhar, ok? A Yara nos diz: eu estou tentando ajudar uma amiga que tem depressão há vários anos, tentou suicídio várias vezes. Yara, compartilhe esse conteúdo e outros com ela. Às vezes
tem um bloqueio, não quer, não é espírita, isso é atenção, gente. Não gosta porque não é espírita. É meio aversiva. Ainda assim, tenta trazer uma palavra, às vezes basta uma palavra para levar a pessoa numa outra direção, tá bom? A Lena, lá do Rio de Janeiro. Boa noite, amiga. Amigo, boa noite, Lena. A Sumi, que bom, Sumi, quanto tempo? Lá de São Paulo. Boa noite, Nelson Tavares. A Yara nos diz, orientei para fazer tratamento espiritual, porque material ela já faz, e até agora não melhorou. É permanência. Isso é importante também. Vou até aproveitar a fala da Yara aqui para comentar uma coisa com vocês. O estado depressivo é para nós estarmos aqui constantemente atentos, ok? É uma condição de que eu peguei, tomei um remédio, acabou e curou. Existe naqueles altos e baixos da vida momentos, e existe também a reincidência, voltar àquele período, aquele momento que a gente estava no passado numa negativa, tá bom? Então, tenhamos atenção para estar constantemente atentos e trabalhando a nosso favor. Qual a orientação pode me apresentar nesse momento? Já respondi, né, Yara? Tenta esclarecer dentro do possível, Yara, dentro das suas condições, das suas limitações, ok? A família harmoniosa, a Rose Pascoal nos bate palma aqui, a Valquíria nos diz, verdade, Nelson, eu sempre pergunto, essa depressão está limitando o seu dia a dia? Se sim, oriento em buscar ajuda de um psicólogo, psiquiatra. Com certeza, um profissional qualificado vai poder orientar nessa busca do nosso eu, nesses nossos conflitos. Obrigado, Valquíria, por compartilhar. A Carolina nos dá boa noite, lá de Alegrete, Rio Grande do Sul. A Missilene, nossa amiga, lá de Pernambuco, nos dá boa noite. A Maria nos diz, todos nós temos problemas, sim, de uma forma ou de outra, mas temos que saber lidar com ele de bom senso, equilíbrio. A Poliana nos dá boa noite. A Miscelena nos diz, quanto orgulho tenho de você, Nelson, se supera sempre, sem palavras para você, é meu psicólogo. Obrigado, Miscelene, obrigado pelo carinho. A Dercy nos diz, vamos trabalhar, fazer caridade, amar o próximo, estudar Kardec e seguir Jesus, e deixar a depressão, e ela vai embora. Obrigado por compartilhar, Dercy. Mas deixa eu continuar aqui. A Valquíria está compartilhando, dizendo que a filha dela, de 8 anos, teve uma crise de pânico e foi encaminhada para a psiquiatria infantil com distúrbio alimentar. Nelson, como posso ajudá-la durante o tratamento e psicoterapia? Valquíria, faça um favor para mim, só para não me alongar e não sair aqui do tema depressão, como você está falando sobre crise de pânico, me manda essa mensagem, por favor, lá pelo Instagram, eu respondo você diretamente, tá? Só para a gente continuar aqui. Mas obrigado pela sua pergunta. O Renê nos diz, excelente comentário, muito importante aprender sempre, Deus nos ilumine. A Elizabeth nos diz, minha neta tem depressão, difícil, já tentou suicídio 2 vezes, além de medicamentos, estamos fazendo tratamento no centro espírita, graças a Deus estamos melhorando. Que bom, Elizabeth, que bom esse testemunho que você está dando aqui, de momentos difíceis, mas buscando, encontrando o caminho, encontrando sempre o caminho. A Andréa Costa nos agradece, dizendo obrigado por tantas palavras, que bom, André, que você gostou. A Marta nos diz boa noite a todos, mineiros, GO, não sei o que é isso. A Andréa pergunta, poderia indicar alguma leitura, algum livro? Posso sim. Boa pergunta, Andréa. Esqueci de recomendar. Não está aqui na mão. Se chama Vitória sobre a Depressão. Anota aí, Vitória sobre a Depressão, de Joana de Ângeles. Psicografia de Divaldo Franco. Joana de Ângeles se debruça sobre esse tema depressão e traz os 30 capítulos falando sobre vários aspectos, analisando com muita profundidade. Para quem não conhece, sabe que eu sou fã de Joana de Ângeles, então vai lá, Andréa, Joana de Ângeles, acho que vocês vão gostar, tá bom? O Greg nos diz boa noite, e a Gisele nos diz, com minha adentrada ao espiritismo, melhorei muito, me sentia muito mal, nem conversava com ninguém.
Bom, Gisele, bom escutar história, testemunhos como o seu. Muitos de nós chegamos à doutrina espírita através da dor, através de processos depressivos, à beira do suicídio, com dificuldades tremendas, quais variadas. Então, o seu testemunho faz parte da história de muitos de nós, ok? A Sandra nos agradece, dizendo gratidão. Que bom, Sandra, obrigado por estar aqui conosco. A Micilene já diz que vai anotar o livro. E a Andréia agradece. E encerramos por aqui, pessoal. Já estouramos bastante horário, mas eu quis ficar aqui para tentar responder alguma coisa dentro do questionamento de vocês. Se tiver mais algum questionamento, se você está assistindo esse vídeo agora, depois, porque fica aí na net, tá? Tá aí no meu YouTube, não tá no Facebook, e mais 7 canais, que eu esqueci de falar, e vou falar agora, me desculpe, pelo canal Renovando Consciência, está aqui embaixo, ó, pela TV Secal, pela TV Secal, pela TV 7, pela Web Rádio Fraternidade e pelo Portal da Luz, está sendo transmitido esse conteúdo, ok? E se fez sentido para vocês, vou repetir, compartilha. Se você está vendo isso agora e tem alguma pergunta, Nelson, não entendi, me explica direito, me procura lá no Instagram, me manda um direct, nt.nelsonTavares, ok, pessoal? Mais gente agradecendo aqui, gratidão, Nelson, a Micilene fazendo mãozinha. Beijos e abraço a todos, espero ter respondido algumas perguntas, elucidado. E até mês que vem, aqui no CEAP, a gente está de volta, tá ok? Boa noite para vocês. Tchau, tchau.